Quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês e o tema dela é um Deus apressado, amém? Você pode repetir isso comigo? Diga, um Deus apressado. Pastor, que estranho isso, pode um Deus ter pressa? Apressados somos nós, não é? Eu acho que nós somos a geração mais apressada que já existiu. Por que eu te digo isso? Porque nós somos a geração em que as coisas giram mais rápido. A internet que nós temos hoje, 5G, né, já está para chegar aí a internet 6G, que vai ser muito mais rápido que a 5. Hoje tudo é online, né? Hoje tudo é conectado, as coisas acontecem em tempo real, em todo lugar do mundo, até fora do nosso planeta as coisas acontecem numa velocidade absurda. Hoje os carros, né, são super potentes, a gente sempre está apressado. Você já viu que hoje a gente não tem paciência para mais nada? Eu me lembro quando eu era criança, naquele tempo quem tinha telefone em casa era só gente que tinha muito dinheiro, né? Não era qualquer um que tinha um telefone. Telefone era uma ação de uma empresa, né? Você comprava ali, era caríssimo. E nós não tínhamos, pela nossa condição, mas eu me lembro quando pela primeira vez a gente mudou aqui para Goiânia e eles começaram a colocar linhas num preço mais acessível, né? E aí quando meu pai colocou o telefone em casa, eu ficava assim, esperando o telefone tocar para correr lá e atender, né? Eu tinha 14 anos, mas a cabecinha ainda era de uns 7, 8. E aí eu me lembro muito bem disso. Mas naquele tempo em que existiam telefones fixos, você lembra que a gente ligava para alguém e se a pessoa estivesse em casa ou no escritório, ela atendia. Se não, não, está tudo certo. Perfeitamente você ligava e se não conseguisse falar, estava bem. Hoje é assim que funciona, gente? Meu Deus, quem mais é daquele que você está online resolvendo um problemão no WhatsApp e alguém entra e fala assim, e aí, como é que eles falam? Tá na área? Tá online? Tá on? Quando a pessoa manda assim é porque ela quer que você responda ela na hora e às vezes você não pode. Eu sou desses assim, até para te dar uma dica, tá? Se você me mandar um WhatsApp e eu não puder responder na hora, eu não vou olhar ele na hora. Por quê? Porque eu não posso responder. Então, se eu olhar e não puder responder, depois eu vou esquecer, então é pior. Então, talvez você vá olhar lá, mas o pastor está online e ele não me responde. É porque eu não posso, criatura. E assim com os outros também. Mas hoje, por causa dessa ferramentazinha aqui, a gente não aceita mais nem a pessoa não nos atender na hora que a gente quer. Por quê? Porque nós somos rápidos, nós somos apressados. Eu tenho que resolver isso agora. Então a pressa é algo peculiar da nossa geração. Mas será que faz sentido nós falarmos que Deus também é apressado? Pois eu quero te dizer que sim. E eu quero identificar aqui na palavra de Deus algumas coisas com você que faz Deus acelerar. Ou Deus também espera que nós tratemos em caráter de urgência. O tema dessa meditação é um tema que Deus também quer que eu e você tenhamos pressa. Eu fui impactado ao estudar sobre textos da Bíblia em que fala da pressa de Deus. E ela foi registrada de algumas formas aqui que eu vou te mostrar. E eu cheguei a um consenso, Deus tem pressa sim. Deus é apressado sim, em um tema específico que eu te mostro agora. Vamos ler? O primeiro texto que vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, o verso 21. A gente vai projetar na tela aqui, para você poder ler conosco também. Lucas, capítulo 14, verso 21. O evangelista disse assim: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente, diga comigo, vá rapidamente. Em uma outra versão vai estar: vá depressa, ok? Pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Bom, olhe para mim. Essa primeira passagem que nós vamos meditar aqui sobre a pressa de Deus é uma passagem que está dentro da parábola do grande banquete. Lucas 14 é uma história que Jesus conta para registrar um banquete que um homem muito importante faz no seu reino, um jantar no qual ele libera uma lista de convidados e ele espera que essas pessoas compareçam ao jantar. Mas eu já até preguei aqui sobre esse tema e depois eu aconselho você ler o Lucas 14 inteiro, vai ser edificante. Os convidados da primeira lista rejeitam o chamado para o banquete.
E eles começam a dar as desculpas mais sem sentido que existem, e o dono da festa fica irado com aquilo. É como assim? Eu faço um convite para vocês, um momento de gala aqui, um banquete que eu estou dando, e vocês dizem não. Aí ele diz assim, ó, então, agora, vocês façam o seguinte, ele ordena ao seu servo, vá rapidamente, vá depressa, pelas praças e becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Preste atenção, essa parábola do grande banquete aponta para o projeto de salvação de Deus para a humanidade. O Senhor aqui, poderoso e rico, representado na parábola, representa o nosso Deus, que ofereceu um banquete de salvação à nação de Israel. Mas essa nação de Israel rejeitou esse banquete, e por causa da rejeição dele, o convite foi estendido para nós. A parábola é uma analogia do que Deus fez, estendendo o plano de salvação para que chegasse até eu e você. E notem que quando esse convite foi aberto, é tipo assim, literalmente, Deus dizendo, tá bom, Israel rejeitou a salvação, agora eu vou abrir o convite para outros, ou para todos os outros. A Bíblia diz que esse convite é aberto em um caráter de urgência, porque o Senhor fala para o seu servo, vá rápido, não demore, você precisa cumprir uma missão de forma rápida. Vocês se lembram que domingo passado nós falamos sobre a missão que nós temos? Então hoje nós vamos meditar sobre essa missão ser feita em caráter de urgência. Espalhem logo a notícia de que todos são bem-vindos à festa. O Senhor disse para ele, vá rapidamente, não perca tempo para chamar todo mundo, mas não para aí. Eu vou te mostrar mais um texto que mostra a pressa de Deus. Jonas agora, capítulo 1, verso 2. Deus diz para o profeta assim, ó, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Outro texto interessante que mostra um Deus apressado. Um Deus apressado em quê? Aqui ele está chamando o seu servo Jonas para ir até uma cidade que estava pecando, avisar para esse povo que eles precisavam parar de pecar. Jonas tem uma missão, vá até Nínive e pregue o arrependimento para essas pessoas, mas essa ordem dada a Jonas também deveria ser feita de forma apressada. Vá depressa, Deus diz aqui para o profeta. Então nós encontramos uma pressa da parte de Deus para que os perdidos ouçam que tem salvação para eles. Nós encontramos uma pressa da parte de Deus para que aqueles que não sabem que podem ser salvos e que precisam se arrepender, possam ouvir essa palavra. Eu tenho um outro texto para vocês que agora está no Evangelho de Lucas, o capítulo é o 15 e o verso 22. Lucas, capítulo 15, verso 22, está na tela, leia comigo. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, repete comigo, depressa. Olha o que o pai diz, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Bom, preste atenção, aqui agora é a história do filho pródigo. Quando ele volta para casa, a Bíblia diz que ele está arrependido diante do pai, ele chega com um discurso de humilhação. O filho pródigo ensaia, dizendo assim, ó, eu vou voltar, mas eu não vou chamar meu pai de pai, porque eu não mereço mais ser filho, eu vou chamar ele de Senhor, porque eu mereço ser escravo, mas eu vou voltar para o meu pai. E quando ele chega ali, tentando, num discurso de humilhação, tentando fazer um remendo no erro que ele tinha cometido, mas a Bíblia diz que o pai, representando o nosso Pai celestial na parábola, usa uma expressão assim, ó, quando o filho chega lá e fala, pai, eu nem vou te chamar mais de pai, me receba como um escravo. O pai diz assim, ó, não, o pai nem dá assunto para a proposta dele. O pai diz assim, ó, rápido, depressa, tragam o anel, tragam as roupas novas,
tragam as sandálias, tragam aquilo que mostrará que ele continua sendo o meu filho. Vamos, depressa, eu preciso mostrar rapidamente que eu nunca deixei de amá-lo. Eu preciso mostrar rapidamente que ele nunca deixou de ser meu filho. Aleluia! Esse texto é poderoso, porque o Pai está dizendo aqui, depressa, eu tenho urgência em mostrar que eu estava contando as horas para o meu filho amado voltar para casa. Então nessa manhã eu quero te dizer que Deus tem pressa que você que estava afastado da presença dele, volte para essa presença. O Pai tem pressa para dizer para você que está vivendo distante dos projetos dele, volte rápido para os sonhos e projetos que eu tenho para você. Alguém pode dizer amém por isso? Então o Pai diz assim, ó, rápido, vamos vestir a melhor roupa nele. Agora preste atenção, porque enquanto eu meditava nesse texto, me saltou algo ao coração aqui que eu nunca tinha notado. O Pai não traz uma muda de roupa nova, coloca lá. O Pai não traz um anel que tinha o brasão da família, coloca na mesa. E não traz as sandálias e coloca lá e diz assim, ó, vista. Não. O Pai diz assim, ó, tragam o anel, a roupa e a sandália e nós vamos vesti-lo. Vistam ele. Por quê? O que esse texto está dizendo para nós? Isso fala sobre aquilo que o céu gera e faz nas nossas vidas. O Pai não trouxe a roupa, a sandália e o anel e disse coloque, não, ele mesmo faz questão de que fossem colocadas no Filho, porque é como se ele dissesse assim, ó, nós te reconhecemos como filho. Nós fazemos questão de colocar a roupa em você, nós colocamos o anel no seu dedo, nós te recebemos como filho. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, talvez você já se sentiu não merecedor de estar na família de Deus. O diabo tenta nos acusar disso constantemente. O diabo tenta falar assim, ó, você, olha o teu passado, olha o que você já fez, olha o teu histórico, olha o que você faz hoje ainda, você não é digno de ser filho, você não é bem-vindo à família, mas eu vim nessa manhã aqui te dar uma palavra de Deus, e rapidamente, o Pai quer te dizer, você é bem-vindo sim na casa, tem um lugar para você à mesa, o teu lugar nunca foi preenchido, Ele está te esperando de volta, e é rápido. Então essa manhã, sim, também é uma manhã de nós enxergarmos esse chamado de Deus para nós, com urgência. Não deixe para amanhã o convite que o Senhor está te fazendo hoje. Hoje é manhã de ceia, daqui a pouco nós vamos tomar o suco e comemos do pão. Não, pastor, acho que eu não vou mexer com isso, porque eu tenho um tanto de coisa para melhorar ainda, eu acho que eu vou deixar eu chegar assim a uns 80%, aí eu entrego minha vida para Jesus. Não, está errado. O Pai está dizendo, é hoje, é rápido, eu tenho pressa em te receber na casa. Você pode dizer um aleluia aí por nessa hora? Amém. Deus tem pressa com que os filhos estejam à casa. Agora eu tenho outro texto para te mostrar a pressa de Deus. Lucas 19, 5. Olha que interessante. Diz a palavra aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça. Me ajuda, gente? Tá dando para enxergar lá? O telão ficou muito top lá em cima, né? O Elvis disse que até quem está ruim das vistas enxerga. Nós subimos o telão por causa do cenário do Alto de Páscoa, mas ficou bom para enxergar, eu não estou tampando ninguém, então leia comigo de novo, diga assim, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Amém? Você consegue notar? Esse texto aqui também é conhecido, né? Por quê? Jesus está entrando ali numa cidade, Zaqueu era um homem com muitos pecados. Zaqueu era um homem que ele era chefe dos cobradores de impostos. Você consegue imaginar um demônio? Aí você imagina o chefe dos demônios? Era o Zaqueu. Por quê? Porque os cobradores de impostos naquela época, eu não estou me referindo aos cobradores de impostos de hoje, tá, gente? Talvez. Alguns passam perto. Mas os cobradores de impostos daquela época, né, claro, pelo amor de Deus, quem trabalha aqui no fisco, né, e tal, em alguma coisa, você quer tudo certinho, né, tá uma bênção, amém? Por isso que eu não estou generalizando. Mas naquele tempo era quase que geral isso.
As pessoas iam cobrar impostos e elas cobravam impostos indevidos. Jesus foi vítima disso. Jesus foi cobrado de um imposto que ele não deveria pagar. Só que as pessoas faziam pior. Os cobradores de impostos, quando a pessoa não tinha o dinheiro para pagar, eles levavam bens das pessoas. Eles levavam às vezes filhos escravos, quando o imposto acumulava. Então os cobradores de impostos eram vistos pelos judeus como usurpadores. Eles eram a pior espécie do Império Romano que oprimia a nação de Israel. Aí eu quero que você imagine um chefe desse povo. Era mais odiado ainda. E Zaqueu era um desses. Zaqueu roubava das pessoas, gente. Zaqueu extorquia das pessoas. Só que quando Zaqueu fica sabendo que Jesus ia entrar na cidade, o que é que ele faz? Como a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, ele quis ver Jesus e subiu em uma árvore. Quando Jesus está passando, ele vê a sede no coração de Zaqueu, mesmo diante de todo o seu histórico pecaminoso, mas Deus olha para o coração, e ele diz para Zaqueu assim: Zaqueu, desce, mas desce da árvore no teu tempo. Você já viu que hoje a gente tem uma expressão assim? Tiago, pode fazer um negócio para mim, mas faz no seu tempo, tranquilo, em paz. A gente tem algumas expressões que eu confesso para vocês que eu fico um pouco incomodado com elas. É a expressão no seu tempo, é a expressão confortável. Por quê? Porque essas expressões não combinam muito com o que a gente vai ver na palavra de Deus. Deus não vai falar para nós assim, ó, eu tenho um projeto na sua vida, mas você resolve viver ele no seu tempo, tá, filho? Eu vejo pais falarem para crianças de 2, 3 anos, 4 anos, filhinho, faz, mas no seu tempo. Desde que você esteja confortável. Não, lá em casa nunca foi assim. Talvez você me julgue agora e diga, pastor, você é estressado e eu não concordo com você. Está tudo certo. Se você acha que tem que ser assim, eu acho diferente, isso a gente não vai brigar porque não é uma questão bíblica, tá? Mas eu vejo um problema de a gente falar para Deus assim, Deus, eu vou até fazer as coisas, mas tem que ser no meu tempo, tá? Não me aperta não. Se eu ficar desconfortável, eu não faço. Gente, conforto e vontade de Deus não caminham juntas. Deixa eu te dar uma notícia como um pregador do evangelho e realista. Conforto e vontade de Deus não caminham juntos. Pergunta para o pastor Douglas, a pastora Fernanda, a família dele que estão aqui, que eles estão agora indo, no mês que vem já, viver o projeto de Deus para a vida deles, se eles estão confortáveis. Largar tudo, casa própria, carro próprio, moto próprio, trabalho próprio, tudo prontinho. Vai embora para outro continente, meu Deus, isso é desconforto. Mas eles estão felizes, porque eles estão vivendo o propósito de Deus. Então, projeto de Deus e conforto não caminham juntos. Então, Jesus olha para Zaqueu e não fala para ele assim, ó, Zaqueu, desce daí, mas no teu tempo, confortável. Não, pula daí, rápido, porque eu quero entrar na tua casa. E a mesma palavra que eu quero te dizer nessa manhã, Jesus está querendo entrar na tua casa, mas não é amanhã, é hoje, não é à noite, é agora. Jesus tem pressa em entrar na nossa casa e mudar a história dela. Alguém pode dizer aleluia? Ah, Jesus entrou na casa de Zaqueu, rápido, Zaqueu, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Rápido, Zaqueu, porque eu tenho uma história para mudar. E quando Jesus entra na casa dele, a vida de Zaqueu é tão transformada, que ele pega metade da riqueza que ele tinha e dá para os pobres, e a outra metade ele devolve a todo mundo que ele roubou, mas ele devolve 4 vezes mais. Que obra poderosa é isso, amém? Mas eu te mostro mais um texto que vai falar da pressa de Deus. Mateus capítulo 28, verso 7. Mateus capítulo 28, verso 7. Repita comigo, Deus tem pressa. Olha a palavra, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como eu disse a vocês. Sabe qual é o contexto aqui de Mateus 28? Eu estou dando spoiler aqui já do Alto de Páscoa, viu gente? 2 textos que eu li aqui vão ser encenados aqui no
Sábado que vem agora, domingo de manhã e domingo à noite. Gente, eu estou insistindo porque o nosso espetáculo está lindo e eu quero te desafiar. Eu sei que tem pouca vaga ainda, mas dá para você colocar alguém lá que você ama e conhece. Insista para a pessoa vir que vai ser poderoso, tá? Aqui, o texto é o seguinte: Jesus morre e ele ressuscita. Nesse intervalo, as pessoas chegam até o sepulcro para ver onde Jesus havia sido enterrado e elas não encontram Jesus ali. A tumba está vazia. E aí eles encontram com os anjos. As mulheres que foram visitar Jesus, né, tipo assim, ó, vamos lá no cemitério ver ele, elas encontram o cemitério vazio. A tumba estava vazia. E aí quando essas mulheres estão lá confusas, os soldados chegam a mentir que roubaram o corpo de Jesus. Tipo assim, ele morreu, mas roubaram o corpo dele aqui, ou pessoas foram instruídas a inventar essa mentira, que até hoje alguns acreditam, que Jesus morreu mesmo e não ressuscitou, mas o corpo foi roubado, enfim. Mas nesse intervalo, um anjo do Senhor aparece e fala para aquelas pessoas. Ele diz: vão depressa, vão rápido. Põe o texto de novo para nós lá, Mateus 28, 7, por favor. Os anjos dizem assim: vão depressa e digam aos discípulos dele que ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Você consegue notar que até os anjos mostraram pressa para que a mensagem de que Jesus ressuscitou fosse espalhada rapidamente para os discípulos? Então nós não podemos perder tempo, é pressa. Jesus está vivo. O que vai acontecer no próximo fim de semana aqui é algo que nós vamos mostrar para as pessoas, a vida de Jesus. Vai ser muito precioso. Nós vamos mostrar momentos da história dele aqui com pessoas. Nós vamos mostrar momentos em que foram chave na vida de Jesus, mas o ápice será a sua morte. Isso não é spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus, você conhece a história. O ápice será a sua morte, mas a sua ressurreição. A grande questão é como a gente vai contar isso. Isso é a surpresa e vocês vão ver. Mas isso que aconteceu há 2000 anos ainda precisa ser tratado em caráter de urgência para divulgação. Tem um monte de gente que não sabe ainda que Jesus ressuscitou e está vivo. E melhor, que ele morreu no nosso lugar. Aquela cruz era para mim e para você. Mas ele assume o nosso lugar de dor e de morte, morre no nosso lugar e nos dá a sua vida. Então, essa notícia tem que ser pregada apressadamente. Sim, Deus tem urgência em nós espalharmos essa mensagem. Agora, uma última parte que eu quero meditar com vocês aqui é no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Paulo escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, e ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro. Paulo está escrevendo para o seu filho na fé e ele está dizendo assim: Timóteo, depressa, venha rápido ao meu encontro. Eu confesso para vocês que enquanto eu fui orar sobre esse sopro do Espírito e eu fui pesquisando ali os textos bíblicos em que eu encontrava pressa, eu achei uma conexão muito preciosa entre todos eles, porque todos os textos vão falar sobre um Deus apressado para um chamado, uma vontade de um manifestar do céu na terra. Então, o desejo de Deus de que o céu se manifeste aqui não pode ser uma coisa que a gente fique jogando para frente, sabe? Que a gente fique protelando, que a gente fique tratando com procrastinação. Não, tem que ser agora, porque eu não sei se amanhã eu teria oportunidade. Paulo escreve para o seu filho na fé e ele diz assim, ó, venha rápido. Alguns teólogos interpretam essa parte como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, vem logo, porque eu preciso da sua ajuda. Talvez você já leu esse texto com essa perspectiva, e talvez você já ouviu algum pregador dizer, mas eu quero te dizer hoje, que lendo de forma minuciosa, nós vamos notar que Paulo pede para que Timóteo corra, mas não é por causa dele, Paulo. Paulo não pede pressa para Timóteo como alguém que estava sofrendo,
precisando de socorro. Por que eu te digo isso? Porque eu quero que você leia comigo 2 Timóteo 4,18. Vê se esse texto aqui é um texto de alguém que está com pressa, preocupado em receber auxílio para si mesmo. Olhem o que Paulo diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Ainda dá um cântico de louvor aqui: a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Não, gente, Paulo não está pedindo pressa para Timóteo porque ele estava precisando. Ele está dizendo aqui, de boa, o Senhor vai me livrar de toda obra maligna, e o Senhor vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Então, Timóteo, eu, Paulo, estou bem. Mas por que então que Paulo pede para Timóteo correr? E eu te mostro, porque o relato está no verso 20 até o 22. 2 Timóteo 4, 20 ao 22. Paulo vai dizer assim, leia comigo: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Aí ele diz: procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Olhe para mim, igreja, Timóteo precisava correr por causa de Erasto, que estava sozinho na igreja de Corinto, que era uma igreja nova. Você já leu as cartas de Paulo aos Coríntios? Nós estamos estudando elas com os homens. Por falar nisso, homens, essa semana, homens e mulheres, nós vamos dar uma pausa na oração durante a semana, tá? A gente volta na outra, por causa da semana da Páscoa. A gente vai estar assim, muito mesmo atarefado aqui, então a gente volta na outra. Mas, com os homens nós estamos estudando Coríntios, os jovens já estudaram Coríntios e as mulheres também. Gente, é uma igreja que deu muito trabalho, e no início dela, o tal do Erasto aqui, estava sozinho lá. Então foi por isso que Paulo falou: Timóteo, corre, porque tem um homem sozinho cuidando de uma igreja muito problemática. Tem um homem sozinho cuidando de uma igreja. E ele diz mais: além do Erasto estava sozinho em Corinto, o tal do Trófimo está doente em Mileto. Então, Timóteo, corre, porque tem um irmão nosso doente precisando de ajuda. Timóteo, corre, porque tem um irmão nosso sozinho para cuidar de um monte de gente problemática. Timóteo, corre, porque Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia, todos são novos convertidos, e eles precisam do leitinho, eles precisam de suporte. Por isso que Timóteo precisava correr, e por isso que Paulo diz: chegue antes do inverno. Por quê, gente? Porque o inverno é o tempo em que não se pode mais andar. Inverno, nesse contexto aqui, era um tempo em que as pessoas não viajavam. Inverno era um tempo que as pessoas não saíam de uma cidade para outra de barco, de camelo ou no lombo de um cavalo. Não, é loucura. Por quê? Porque inverno é tempo de morte, inverno é tempo de reclusão. Então, Timóteo, corre para você chegar antes do inverno, porque se você falhar, essas pessoas provavelmente não estarão vivas quando a primavera brotar. Tem pressa. Olhe para mim, eu não sei se Timóteo chegou a tempo, porque a Bíblia não relata isso, mas a pergunta é se nós vamos chegar antes do inverno na vida daqueles que precisam. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração nessa manhã. Tem gente que está doente, como tinha alguém na palavra. Tem gente que está sozinho, trabalhando ferrado para Jesus em algum lugar e precisa de socorro. Tem gente que ainda nem conheceu o Evangelho de Jesus e está precisando de ajuda. E nós, no meu tempo, confortável, não combina. Não combina. O Senhor está nos chamando hoje para um despertar urgente. Sabe, existe uma pressa da parte de Deus e todos nós somos chamados para isso. Eu repito, domingo passado a gente compartilhou sobre a nossa missão possível.
que está em Marcos 16:15. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas isso não pode ser feito de forma relaxada, de forma tranquila. Não, o Pai tem pressa em alcançar os filhos que estão perdidos e trazer para perto de novo. Então nessa manhã nós temos duas propostas lindas aqui. Para você que é filho e estava distante, volte rápido, porque o Pai te ama e Ele quer te dar um abraço apertado. E para os filhos que já estão bem com o Pai, vá depressa e tragam os irmãos que precisam ser trazidos para casa de novo. Quem entende essa palavra, diga amém. Então, não demore, todos precisam saber. Deixa eu te falar uma frase que quando eu ouvi ela deu um nó assim na minha cabeça, mas depois eu fui refletir, é a mais pura verdade. O amanhã não existe. Já parou para pensar nisso? Amanhã não existe. Quem tem certeza aqui que o amanhã chega? Hoje é que dia? 13 de abril, a letra está pequena aqui. Quem garante que 14 de abril chega para nós? O que nós temos? Não é nem o hoje, o agora. Então não perca tempo. Pastor, eu vou deixar para amanhã, para falar do amor de Jesus para minha família, porque aquele povo é canseira. Não, o amanhã não existe. Pastor, amanhã existe sim, porque se amanhã chegar, deixou de ser amanhã, é hoje. Pronto. O pastor Douglas tem uma frase nesse sentido aí, né? Muito legal, depois ele posta lá e a gente reposta. Então, é o agora, é a urgência. Então não demore, todos precisam saber que Jesus morreu na cruz por nós. Esse é o chamado para a decisão. Então deixa eu te dar uma palavra carinhosa para encerrar essa meditação. Pastor, amanhã eu entrego minha vida para Jesus. Ele está dizendo assim, ó, desce Zaqueu, depressa. Pastor, amanhã eu resolvo abrir assim. Sabe o que é abrir o coração inteiro para Jesus? É tipo quem mora em casa. Quase todo mundo que mora em casa tem um quartinho que você não deixa ninguém entrar nele. Sim ou não, gente? Ah, não, né? Tá certo. Eu moro em apartamento e a gente tem. O nosso apartamento não tem escaninho, mas ele tem um armário. Gente, aquele armário lá, só eu, a bagunça e a poeira que entram lá. Graças a Deus não tem rato e não tem barato, mas tem uns que até tem rato e tem barato. É o quartinho da bagunça. Se você for me visitar lá em casa, eu não vou te levar naquele armário para você ver, porque nem a Rosana vai lá. Glória a Deus por isso. Então eu enfio todas as minhas coisas de pesca, todas as tralhas, eu empurro lá, fecho a porta, prenso aqui, passo o cadeado e pronto, e sai. Porque é o quartinho da bagunça, ninguém vai entrar lá. Mas a gente faz isso com Jesus, porque a gente vai entregar o nosso coração para Ele, e às vezes a gente tem na nossa vida alguns quartinhos que são desse jeito. É o quartinho que tem um tanto de tranqueira guardado lá, é um tanto de coisa que a gente nunca nem quer mexer, pecados antigos, coisas que a gente não quis confessar ainda, não quis abandonar, coisas que estão assim, talvez até apodrecendo. Aí a gente guarda as malas lá, aí vai ter uma viagem, eu tenho que ir lá pegar as malas. Toda vez que eu vou pegar as malas, eu subo espirrando, porque a poeira em pessoa está ali, né? Eu tenho que pegar, limpar as malas. A gente não quer mexer em alguns quartinhos do nosso coração, porque a gente sabe que se mexer, vai dar ruim. Mas com Jesus não funciona assim. Ele mandou eu te dizer hoje: abre a tua vida inteira para mim e rápido. Ele não vai te julgar. Ele não vai chegar lá e falar assim: poxa vida, que bagunça, hein, Daniel? Não. Ele vai dizer assim, ó: obrigado, Daniel, por permitir que eu entre, porque eu vou arrumar essa bagunça. Só Ele pode. Então eu te convido a ficar de pé nessa manhã, porque nós temos dois chamados. Aquele para quem precisa ouvir do Pai: vem depressa para mim. E aqueles que precisam ouvir do Pai: vá depressa por mim. Qual é a tua resposta hoje? Alguns virão para o Pai
e outros irão pelo Pai. Você já o encontrou? Você já teve a salvação chegando na tua vida? Então eu te convido agora a dizer para Ele: eu vou levar essa palavra de salvação a todos que eu puder. Pastor, eu vou viajar na Páscoa, por isso que eu não vou vir aqui no alto. Eu vou estar com a minha família numa praia. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu vou estar numa fazenda com a minha família. Ok, bênção, isso é muito bom também. Mas aproveite o fim de semana em que quase todo mundo está com o coração assim, ó, aberto. Por quê? É o fim de semana da Páscoa. Os católicos estão quebrantados, né? Os evangélicos, os espíritas, todo mundo está quebrantado. Essa é a semana santa que a gente chama. Não perde tempo não. Vai depressa e fale da real obra que Jesus fez na cruz, porque tem um monte de gente aí sabendo umas histórias que está tudo errado, e eles não foram salvos por causa disso. Então nós conhecemos essa verdade, nós precisamos levar, e é com urgência, porque Deus tem pressa. Se você puder, feche os teus olhos. Eu não vou chamar aqui à frente, porque a intenção não é gerar constrangimento, nem exposição, mas se você está aqui hoje, e você está no grupo daqueles que precisam ouvir o convite de Jesus, como Ele falou para Zaqueu: desce rápido, porque eu quero entrar na tua casa hoje. Abre a porta da tua casa para Jesus, agora, de olhos fechados. Abre o teu coração e diga assim: Jesus, entra e toma conta de tudo. Tem quartinho bagunçado aí, Jesus? Cuidado para não tropeçar na lixaiada que eu coloquei na minha casa ao longo da vida. Mas eu confio que tu podes mudar qualquer cenário. Abre a porta do teu coração para Ele. E se você já fez isso, o convite é outro, mas também é apressado. Vá rapidamente pelas ruas, pelos becos, avisem a todos: Nínive precisa se converter, Goiânia precisa ouvir a palavra de salvação e de arrependimento. Então, não perca mais tempo. Esse é o tempo, fomos chamados, essa é a hora. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor falou aos nossos corações, e nós queremos aqui agora, como família e como igreja, dizer sim àquilo que é urgente para ti. Nós queremos dizer sim naquilo que o Senhor tem pressa. Nós também teremos. Que esta seja uma comunidade enérgica, que esta seja uma comunidade que não perde oportunidades, mas que leva rapidamente a palavra de salvação a todos os perdidos, e uma comunidade que aceita rapidamente o perdão, que se arrepende e que volta para os braços do Pai. Esse é o desejo do nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Agora, nós vamos tomar a ceia juntos, e depois nós vamos cantar uma canção linda, no qual nós vamos dizer: eu me rendo, Senhor, a Ti. Mas pegue os elementos aí onde você está, e talvez você pensou assim: pastor, eu não vou tomar, o meu copinho sempre prende, solta para mim aqui, ó, por favor, eu fico meio assim, pá, sair na câmera, quebrar tudo. Obrigado, você é um príncipe. Talvez você pensou assim, ó, pastor, eu não vou tomar a ceia hoje não, porque eu não estou legal. Pô, aí você tem que tomar. Pastor, eu não vou tomar a ceia hoje não, porque eu não sou merecedor. Não, nenhum de nós. Nós merecemos era a morte. A cruz era nossa e o inferno era o nosso destino. Mas é pela graça. Sabe o que esse pedacinho de pão aqui simboliza? O corpo de Jesus que foi partido por nós. Você acredita nisso? Coma desse pão e tome a ceia. Sabe o que esse suco de uva representa? O sangue inteiro dele, que foi derramado na cruz. Você acredita que foi por você? Então coma do pão e tome do suco, celebrando essa vida. Os servos estão passando, se alguém precisar pegar ainda, pegue, e nós vamos juntos
como família, comermos e celebrarmos. O apóstolo Paulo foi servir a ceia, ou falar da ceia para a igreja de Corinto, e ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi partido, tomou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. O corpo de Jesus foi partido para ser entregue para nós, e que nós possamos reparti-lo também. Aí ele disse: comam esse pão em memória de Cristo. Depois de ceiar, a Bíblia diz que eles tomaram o cálice, e Paulo disse: esse cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Então façam isso, porque todas as vezes que vocês comem do pão e tomam do suco, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então participar da ceia para nós é um momento de reafirmarmos a nossa aliança e o nosso compromisso com Jesus. Então segure os elementos com alegria e vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o que nós merecíamos era a morte, por termos pecado, mas o Senhor pagou no nosso lugar, e o Senhor morreu nos dando a tua vida e a vida eterna. E aqui agora estamos como família para tomarmos essa ceia juntos, a família que traz o céu para a terra. E agora, quando comermos desse pão e tomarmos desse suco, que essa alegria, que essa vida transborde através de nós apressadamente, porque outros precisam saber que o corpo foi partido por eles e o sangue foi derramado por eles. Assim oramos no nome de Jesus. Coma do pão, tome do suco com ações de graças e cante conosco essa canção poderosa em nome de Jesus.